Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Infecto Podcast, o podcast que traz a infectologia de maneira acessível e técnica para médicos, estudantes da área da saúde e residentes. Meu nome é Clara. Meu nome é Jackson, sou um dos integrantes da equipe do Fala Infecto e hoje nós vamos discutir um tema extremamente relevante, que é muito esquecido e vai além do consultório, a gente vai para o ambiente hospitalar. Quem trabalha em CCIH sabe que muitas vezes a CCIH ela é encarada como ou a salvadora da pátria ou às vezes até a vilã. E nada melhor do que trazer uma pessoa com muita experiência na área, uma pessoa que coordena uma das maiores, dos maiores serviços de controle de infecção hospitalar do estado, quiçá do Nordeste, doutora Milena. Doutora Milena, se apresenta pra gente um pouquinho. Bom dia, queridos. É muito bom estar aqui, né? Assim, vejo o crescimento de vocês e fico muito empolgada com isso, tá? Eu acho que a gente precisa desse espaço mesmo, né? De fala, né? Esse espaço de troca de experiências, de espaço de conhecimento mesmo, né? Num canal diferente, né? Além do corpo a corpo, né? Para a gente estar sempre se atualizando, independente de onde a gente esteja e de onde a gente vá. Então, parabéns pela iniciativa, né? Me apresentando, eu sou Milena, né? Milena Pinheiro, sou infectologista, me formei na UPE como infectologista, tenho mestrado em medicina tropical também pela UFPE e trabalho desde 2005, né, em comissão de prevenção e controle de infecção hospitalar, né? Então, assim, é um tema que eu particularmente sou apaixonada, né? Então, assim, eu acredito muito na relevância, né, do nosso trabalho, apesar de, como você mesmo falou, Clarinha, é um trabalho muito esquecido, muitas vezes, né? Mas quando algum evento vem à tona, nós somos os primeiros a serem convocados. Então, realmente, a gente é o anjo e o demônio, né, do hospital. Então, eu acho que a gente tem muito o que falar aqui hoje. Perfeito, professora. E eu acho que iniciando o debate aqui, vamos trazer várias informações importantes e algumas perguntas que podem envolver outras pessoas também. Professora, a primeira pergunta, o que fez você escolher o serviço de controle de infecção hospitalar? Tá, eu acho que assim como infectologia, né, eu me apaixonei pelo controle de infecção, porque é uma área em que eu consigo dialogar com muitas especialidades, muitas pessoas. Então, assim, a gente tem, como infectologista, a gente interage com todas as especialidades médicas. Não tem nenhuma especialidade médica que a gente não interaja. Então, eu sempre gostei disso na infectologia. E, assim, a maioria das doenças novas das doenças são infecciosas. Então, assim, também tem essa questão de estar sempre, né, assim, um passo à frente em relação a patógenos, antibióticos, desafios. Então, eu sempre gostei disso, de ser desafiada, né? E com a prevenção e controle de infecção é a mesma coisa. Então, assim, a gente dialoga com todo mundo no hospital, desde as pessoas que estão no administrativo, até as pessoas que estão fazendo a higienização hospitalar, né, lavando a roupa do hospital, fazendo a alimentação do hospital, dando assistência direta ao paciente. Então, é essa interdisciplinaridade que eu sempre gostei. A gente sabe que a CCIH ela tem um caráter muito consultivo, né? É óbvio que diante do segmento clínico dos pacientes, decisão final sempre cabe ao médico assistente, mas a CCIH sempre consegue, como a senhora bem falou, conversar com as especialidades, né? E o que a senhora acha que faz com que a CCIH, de fato, seja respeitada como uma opinião e que realmente mude condutas clínicas e desfecho clínico do paciente? Bom, eu acho que a gente precisa entender o problema, né? Então, a gente precisa realmente, né, entender qual é aquele ambiente em que a gente está precisando trabalhar, ouvir as pessoas, né, e estar realmente trabalhando com quem faz. Então, a gente só vai ser respeitado se a gente realmente conhecer bem, né, as pessoas, aquela área, aquele setor que a gente está dialogando, né? E
trabalhar isso com muito respeito, né? Ouvindo realmente, dando espaço, né? Construindo junto uma relação e uma ação de melhoria naquele setor, naquela unidade ou naquele problema específico. Então, na verdade, eu acho que a CCH, as pessoas têm muito essa visão, né, de que é um órgão muito consultivo, muito burocrático, muito bancada, assim, não está muito próximo da realidade. Mas eu acho que o verdadeiro papel da CCH é quando a gente está ali junto de quem faz. Perfeito. Perfeito. E aí, tirar uma dúvida. Acaba que a professora divide hoje entre o público e o privado. E acaba que são serviços totalmente diferentes, né? Eu sei que a gente tem um sistema único de saúde perfeito, maravilhoso na teoria, mas quando a gente vai para a prática, muda várias coisas. Qual é a dificuldade de gerir tanto indicadores no público e no privado e equipe? Como funciona nesse momento para a senhora? Bom, realmente essa pergunta, acho que de todas, é a mais difícil. Mas depende muito do hospital em que você está trabalhando, né? Do grau de maturidade para tratar processos, né? Que você está trabalhando. E do corpo que você tem assistencial, não só médico, né? Então, na verdade, eu vou dizer que do ponto de vista do serviço privado, isso já está muito mais maduro, trabalhar ações de melhoria, gestão de indicadores, porque os hospitais são cobrados, né, pela sua performance, pelos seus resultados, né? Então, geralmente, os hospitais fazem parte de redes, e essas redes elas têm um benchmarking, elas se comparam, né, não só internamente quanto externamente, e essa comparação, essa transparência dessas informações para a sociedade, ela é importante. Então, do ponto de vista do privado, eu acredito que a gente já vem trabalhando nessas melhorias, né, há algum tempo, porque isso faz parte também da competitividade, né, do mercado de saúde atualmente. Do ponto de vista público, eu vejo que ainda a gente tem muito o que melhorar, né? Na questão de gestão mesmo, de ações de melhoria, de indicadores. Mas eu digo a você que vai depender muito de qual hospital que você está trabalhando, porque eu vejo que o hospital que está mais maduro trabalhando seus processos, tá? Ele vai conseguir, sim, gerenciar bem seus indicadores. Existem hospitais, hoje em dia, que eles gerenciam muito a parte de recursos humanos, né? Os indicadores ainda são a segundo plano. Então, esse grau de maturidade ele ainda não foi tão despertado quanto o privado. Eu costumo dizer aos residentes que rodam comigo no hospital público que a gente vai começar a crescer a partir do momento em que a Anvisa também puxar essa corda, sabe? A Anvisa pedir, além do seu indicador, ela pedir gestão de resultado. O que é que você fez para melhorar aquela ação quando o indicador estiver fora, né, da curva? Ou a Pevisa também puxando essas ações de melhoria. Eu acredito que a gente vai ter ainda que ter uma cobrança externa para que a gente possa amadurecer processos dentro do hospital, sabe? Certo. E aproveitando, é o mesmo apoio da direção comparado ao SUS e o privado ou tem divergência quando você vai comparar? Eu acho que, na minha opinião, são diferentes, né? A gente sabe que os desafios de gerenciar um hospital público no Brasil são inúmeros, né? Então, a gestão dos recursos, onde captar esses recursos, corpo clínico, né? Gestão desse corpo clínico, proporcionalidade. Então, assim, a gente sabe que existem outras prioridades, né? Não que a gente não tenha apoio, porque a CCH é da sua base, né, da sua legislação, que a gente esteja ligado direto à direção médica, né? Então, isso por si só já nos dá um grande apoio, né? Então, realmente acho que foi algo muito, muito inteligente, né, da construção mesmo da CCH, que foi estar linkada à direção médica, não a nenhum departamento, não é departamento médico, não é departamento de enfermagem, é a direção médica. Mas a gente sabe que existem
milhares de desafios no serviço público que muitas vezes são encarados como prioridade e a gente vai ficando, né, assim, também, apesar de ter esse apoio, vai ficando mais a segundo plano. Então, assim, o que é que eu posso lhe dizer hoje em relação a público e privado, de modo geral, né? Assim, fazendo uma comparação. Que no serviço privado a gente é muito puxado por resultado, né? Para a gente poder mostrar isso para a sociedade e competir no mercado da saúde, né? Que está um mercado cada vez mais competitivo, né? Hoje em dia, o mercado privado. E do ponto de vista público, eu acredito que ainda vai ter que ter alavancas, né? Vai ter que ter recursos que não são internos, que vão ter que puxar essas ações inicialmente. Então, eu espero ansiosamente que a Anvisa comece quando a gente for notificar os eventos de infecção do nosso hospital, também começar a pedir plano de ação. Isso vai começar a despertar, né, nas CCIHs, nas direções médicas, né, assim, outras ações que a gente ainda vem meio acanhado, sabe? Então, eu acredito que a gente ainda tem um caminho aí e não é uma questão de uma fragilidade de um hospital A, B ou C. É porque, na verdade, a gente ainda não tem um órgão que nos cobre essas ações. E a gente sabe que se a gente não for cobrado, como a gente é cobrado, por exemplo, no privado, isso não, né, isso vai ficando um pouquinho na zona de conforto. Puxando esse gancho do público e privado, a gente sabe que uma coisa em comum que a gente precisa ter nos dois é a habilidade de conversar, né? E precisa existir um equilíbrio entre a proteção do paciente e a harmonia com o corpo clínico. Como ir de encontro, dizer não a colegas experientes, sem criar aquela relação difícil, de inimizade, pensando inclusive no futuro, de manter uma boa relação daqui para frente, que isso é muito importante. Como fazer negar antibióticos, ou então dar aquele puxãozinho de orelha em algumas condutas? Como é isso? Olha, Clarinha, eu acho que isso é uma construção, né? Eu vou dizer a você que não é fácil num primeiro momento, né? Principalmente quando a gente ainda não está firmado, vamos dizer assim, a gente ainda não tem o reconhecimento, né, dentro de uma estrutura, vamos dizer assim, de um hospital, mas a partir do momento em que a equipe lhe conhece, a equipe conhece o seu trabalho, né, tem a credibilidade, né, do seu trabalho, e consegue enxergar que existe um impacto positivo, né, no seu trabalho, então a gente começa a criar uma relação de harmonia, né? Mas eu digo a você que, de modo geral, a gente tem que trabalhar muito com a instrumentalização teórica, né, com nossos protocolos. Então, assim, a gente precisa processos, protocolos, para a gente se basear, para a gente não trabalhar com aquele colega, por exemplo, na base com fulano eu vou trabalhar A, com cicrano eu vou trabalhar B, ou com Beltrano eu vou trabalhar C. Então, assim, a gente tem que ter um padrão, né? A gente tem que ter um ponto de partida, né? Então, geralmente, com o corpo clínico, a gente tem que ter protocolos, né? Então, para que a gente possa tratar todo mundo de forma igual, né? Que as pessoas entendam que se eu for falar com o João ou se eu for falar com Maria sobre aquele determinado assunto, eu vou usar né, o mesmo discurso. Então, assim, eu acredito que você ter credibilidade, né? Você passar confiança no que você está fazendo e você trabalhar com instrumentalização teórica, né, que vai não só de um protocolo clínico que você tenha na literatura, mas também da sua realidade local, né? Então, você tem que demonstrar conhecimento. Então, você tem que ter jogo de cintura, óbvio, né? Nem sempre a gente tem que entender como CCIH, que principalmente quando a gente vai falar com um colega médico, né, que
a realidade por trás, né, no ponto de vista de quem está avaliando aquele paciente, ela é muito importante. Né? Então, assim, é óbvio que eu vou precisar também me colocar no lugar do colega, né? Entender o que está passando, né? Para a gente tentar criar acordos. Né? Então, assim, a visão do médico assistente, ela é muito importante. E eu estou ali para somar. Né? Então, na verdade, eu nunca chego ali para minimizar. A gente chega ali, o nosso objetivo sempre é trazer uma melhoria. Eu acho que esse ponto da credibilidade é extremamente importante porque só assim você vai ser respeitado, né? Se você não tem respaldo técnico para repassar para seu colega, fica difícil. E aí, entrando nessa questão de credibilidade, entra no ponto das decisões. A gente tem muita assistência. Eu gosto de falar que CCH não é estar sentado numa cadeira e vendo dado. Você tem que ser assistencial. Eu aprendi muito isso no português, principalmente com as meninas da enfermagem. Porque acaba que você tem que ver o bando, tem que ver preparação de medicamentos, tem que ver higiene das mãos. E aí chega o final do mês, você tem o danado do indicador, que você deve repassar do setor. Você tem 10 setores e aí encontra a taxa de não conformidade. E você tem que criar um plano de ação e repassar para a gestão. Só que aí começa os conflitos de interesses, né? Você não quer que seu setor tenha uma taxa de não conformidade maior do que outro setor. E aí começam as discussões das IRAs, que aí vem para tentar derrubar IRAs, entra na comunicação direta com o coordenador, seja da UTI, seja do setor, uma infecção do sítio cirúrgico, por exemplo. E como a gente tem que segurar isso? Porque quando a gente envia, na maioria das vezes, estou usando os critérios da Anvisa. Mas o coordenador quer ter um indicador bonito para ser mostrado diretamente que a UTI dele está padrão ANAP ou do melhor hospital particular do Brasil. Como fazer isso, esse jogo de cintura? Eu acho que essa pergunta também é bem interessante, mas o que eu sempre digo na minha equipe, né? Infecção é algo que a gente não pode esconder, né? Se a gente tentar esconder a infecção, ela vai, daqui para frente, ela vai duplicar, triplicar, vai ser igual um gremlin, né? Então, assim, é algo que a gente não consegue controlar se a gente realmente não está tratando aquilo de uma forma muito séria, muito clara, né? Então, assim, a gente precisa, sim, trabalhar e enxergar aquela realidade, e é isso que a gente tenta passar para o gestor. Gente, olha, vamos trabalhar enquanto a gente tem uma infecção, por exemplo, de corrente sanguínea, vou dar um exemplo, e trabalhar essa melhoria, entender qual é o problema e para que a gente possa minimizar o risco dessa infecção no mês que vem. Né? Então, assim, infecção não é algo que a gente consiga manipular dados, né? Porque elas vão aparecer e se a gente não consegue gerenciar isso, gerenciar plano de ação, ela vai piorar. Né? Então, assim, mas o que é importante? A gente não só mostrar o dado, mas a gente instrumentalizar a equipe com um caminho. Né? Então, assim, você teve uma infecção de corrente sanguínea no seu setor, mas o seu bundle está assim, a sua higiene das mãos está assim. A gente fazendo visita, a gente percebeu que esse processo está assado. Então, assim, a gente tem que dar uma visão, né, para que o setor, que assim, nem todo setor vai ter uma visão de controle, de prevenção de infecção como a gente tem, né? Então, a gente precisa dar um caminho, um norte, né? E, ao mesmo tempo, chamar as pessoas que fazem acontecer naquele setor, né? Então, mais uma vez, eu digo assim, a gente não discute infecção com o gestor da área. A gente divide, a gente discute infecção com quem está ali na ponta, com quem está manipulando a medicação. A gente tem que chamar essas pessoas, porque essas pessoas é que sabem a verdade, né? Então, eu acredito que é isso. Assim, infecção é algo que a gente não consegue manipular, porque vira uma bola de neve. Né? Então, a gente precisa trabalhar enquanto ela está um grão de arroz, para que daqui a pouco ela não vire lá uma grande panelada. Na sua opinião, qual decisão da CCIH ela gera mais atrito com o corpo clínico? Bom, eu acho que qualquer novo processo, né, assim,
um novo protocolo, um novo processo, né, uma nova forma de condução, ela pode gerar, ela tira, né, as pessoas da zona de conforto, né? Então, o que é que eu acho que é importante, né? É a gente trabalhar com a importância daquilo ali. É que as pessoas consigam enxergar o porquê da gente estar tomando aquele caminho, né? Então, assim, a gente não consegue chegar, a CCH, né, gestão da unidade, não consegue chegar com uma ação e simplesmente, né, tornar isso aí como uma obrigatoriedade. A gente tem que construir, né? A gente tem que construir um novo ambiente, né? Então, é como se, assim, grandes líderes dizem, né? Se você quer resultados diferentes, você tem que ter caminhos diferentes, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando um caminho, uma alternativa. A gente não consegue fazer ações de melhoria trabalhando um único ponto, né? Todo momento. Então, a gente tem que estar sempre mudando. E às vezes, mudar é difícil, né, para as pessoas. Então, a gente tem que estar sempre tornando aquilo ali, dando sentido, né, ao que você quer trabalhar. Então, eu acho que se a gente não constrói um protocolo, um processo junto com as pessoas que estão lá, elas não vão se sentir parte. Então, assim, a gente muitas vezes tem um evento de infecção, a gente identifica um problema, a gente constrói uma ação, mas isso tem que ser tudo muito articulado com quem está lá fazendo, porque ele tem que se sentir parte daquilo ali. Se ele não se sentir parte daquilo ali, a gente não consegue melhorar e a gente não consegue tornar aquilo ali algo definitivo, né? Algo que a gente vai conseguir que funcione sem a CCH estar olhando. Porque eu acho que isso é um outro desafio. É a gente pensar, elaborar uma ação, essa ação ser iniciada e ela ser continuada. Porque eu acho que esse é o grande problema. Então, assim, quando a gente tira as vistas, né, daquele setor, daquela ação, para que ela continue acontecendo, independente da gente estar ali ou não, né? Então, assim, a continuidade do trabalho, né, ela precisa se manter, mas ela só vai se manter se as pessoas se sentirem integrantes daquilo ali, entenderem a importância, você realmente conseguir mudar a realidade. Então, eu acho que a CCH é um órgão que a gente está sempre ali mudando os horizontes daquele grupo, né? Então, se a gente não trouxer um horizonte que a pessoa consiga vislumbrar, né, uma melhoria ali, ou que a pessoa não se sinta parte, isso não vai acontecer. Certeza. Entrando em um tema extremamente importante agora, que é voltado para o controle de infecção, é o uso de antibiótico terapia. A última portaria, se eu não estiver enganado, 2025, falando que a gente deve reduzir o consumo de antibiótico e, paralelamente, a resistência bacteriana. E aí eu fico brincando que CCH parece uma farmácia plantão 24 horas com a placa, principalmente quando você vai para o privado. No privado você tem o danado da mensagem do WhatsApp, da ligação 11, meia-noite, e querem discutir antibióticos. E tem um lado positivo e um lado negativo, que é aquela liberação do ceftazidime avibactam, que você já colocou como plano de restrição, a farmácia vai comunicar ou o médico assistente vai tentar entrar em contato para ter a liberação. Só que no SUS é diferente. No privado eu acho que é uma escala 7/1. No SUS você tem uma escala 4/3, 5/2 e olhe lá. E como gerenciar isso? Eu acho que a gente, na maioria das vezes, sente uma pressão de ter o indicador e ter a taxa de não conformidade desse uso de antibióticos. E no público a gente tem muito mais dificuldade. No privado eu já vi, na prática, quando eu estava no estágio da residência com vocês, que era uma dificuldade. Você encontrar um TI com a não conformidade desse profissional que não comunica nenhum início de antibiótico e quando vocês vão verificar, tá lá. Como abordar e como lidar com isso, né? 24 horas está presente. Na verdade, eu acho que um dos grandes desafios das CCHs no Brasil, hoje em dia, é a gente instrumentalizar essa CCH com ferramentas de TI, né, que possam trabalhar junto com a gente. Porque a gente, avaliando, né, as CCHs do país, a gente percebe que o trabalho corpo a corpo, né, ele realmente é algo que
digamos assim, seja a fortaleza das CCIHs, né? É um ponto forte, ele existe, ele está presente, mas já se observa que ele não é suficiente. Né? Então, assim, a gente não vai conseguir ser os infectologistas de plantão, né, 7 dias por semana, né, de 24 horas por dia. Então, assim, a gente precisa instrumentalizar as CCHs cada vez mais, né, com informatização, né, da informação. Tá? Eu acho que isso é importante. A gente ainda usa muito pouco as ferramentas de TI, né, que a gente poderia ter disponível, as soluções de TI, né, para muitos desses casos, assim, um disparo automático de uma hemocultura, um disparo automático de um protocolo, né, e a gente precisa ainda trabalhar muito o corpo clínico com essas informações, né, a gente já se é visto também que as CCHs elas têm protocolo, mas muitas vezes esse protocolo ele não é trabalhado com o corpo clínico, né? Então, eu acredito que a gente só vai conseguir melhorar, avançar mais, quando a gente conseguir reduzir um pouco esse trabalho manual, né? Esse trabalho corpo a corpo, a gente conseguir ter mais ferramentas, né, de informática para otimizar, né, essa chegada dessa informação, né, essa instrumentalização desses protocolos, né, dar conhecimento a esses protocolos. Então, assim, eu vou dizer, acho que todo mundo nas CCHs, né, tem vários planos mirabolantes de informática que queria executar, né, mas a gente sabe que muitas vezes a gente transferir a nossa ideia para a pessoa da TI e isso virar realmente uma realidade, né, é bem complicado. A gente se entender com as pessoas da TI e a gente ficar satisfeito com as soluções que a gente tem de TI, eu acho que a gente ainda vai ter uns anos aí que a gente vai precisar mudar. Mas, gente, a gente está no período de IA e a gente usa muito pouco isso. E, veja, eu acho que a gente precisa desse parceiro, né? Não que ele vá substituir, isso já é sabido, né? A gente já tem muitos trabalhos nos congressos de infecto mostrando a IA vai substituir, né, uma orientação de um infectologista. Não vai substituir, mas ela pode nos apoiar, principalmente nesses momentos em que a gente não está. O corpo a corpo ele vai ser sempre necessário, mas ele não vai ser suficiente para a gente conseguir trabalhar a resistência bacteriana, que a gente não está lá disponível 24 horas por dia. Na sua opinião, qual é o motivo de ainda existir uma cultura tão grande da prescrição inadequada de antibióticos, mesmo esse já sendo um assunto que o corpo clínico encara como batido? Porque a impressão que eu tenho muitas vezes é que o corpo clínico, ele já acha clichê essa discussão de prescrição inadequada, uso racional de antibiótico, mas porque ainda assim a gente tem essa dificuldade. Bom, eu acho que o ponto número 1 é que, veja, a gente sempre tem que entender, Clarinha, que se a gente tem uma dificuldade que a gente não está conseguindo melhorar, é porque a gente ainda não fez a solução certa. Então, assim, enquanto o corpo clínico eles não tiverem o seu pensamento crítico, significa que a gente ainda não instrumentalizou ele de forma adequada. Então, assim, eu acredito que a gente só vai ter realmente uma melhoria nessa comunicação, né, quando a gente trabalhar melhor a informação nas mãos de quem prescreve. Tá? Então, assim, Milena, então eu vou botar todo mundo em sala de aula. Eu sei que muita gente tem interesse em aprender sobre antibiótico e muita gente não tem interesse. Mas para esses que não têm interesse, quais são as chaves que eu tenho que trabalhar? Quais são os gatilhos? Né? Quantas vezes eu me reuni com o grupo de ortopedia naquele ano para trabalhar antibiótico profilático? Quantas vezes eu me reuni com o grupo da pneumo para trabalhar as infecções relevantes da pneumo? Então, assim,
a gente sabe que é um caminho muito árduo, né? Assim, muitas vezes você trabalha num hospital com corpo clínico aberto e o desafio é enorme, né? Então, às vezes, para você trabalhar um simples antibiótico profilático na obstetrícia, é, é um trabalho, assim, é, monstruoso, porque é um corpo clínico muito aberto, por exemplo, né? Então, parece simples, mas não é. E eu te digo uma coisa, enquanto as pessoas têm dificuldade ou as pessoas trabalharem padrões inadequados, significa que, assim, vai ter sempre a mãozinha da CCH ali que não conseguiu chegar, né, no X do problema. Então, a gente divide essa responsabilidade, tá? Então, eu não diria que é algo unilateral. Eu diria que é, né, realmente bilateral, né? Então, é aquela pessoa que ainda tem aqueles padrões antigos e eu que estou trabalhando, né, com a informação ainda não consegui fazer com que ela chegue até essa pessoa para ela desconstruir o que ela sabia anteriormente. Porque eu tenho certeza que as pessoas podem trabalhar melhorias internas em relação aos seus padrões de prescrição, mas talvez a gente converse pouco. Eu acho que é falta de diálogo ainda. Sim. Entrando em outro tema também, sobre indicadores, que eu acho que é nosso arroz com feijão diariamente e que envolve diretamente o núcleo de segurança do paciente. Entrando no ponto de indicadores, qual é o principal indicador que a professora verifica diariamente? Assim, eu quero saber diariamente esse indicador, porque pode interferir ao longo do meu mês. Bom, o meu indicador estratégico, para mim, é a infecção de corrente sanguínea. Tá? Eu acho que é um indicador que eu digo que, para mim, é o mais sensível pelo impacto que ele pode causar, né, quando ele acontece, e pela probabilidade de o nosso processo, né, ter sido falho quando esse tipo de infecção acontece. Então, na verdade, eu vou falar de dois, né? Então, para mim, a infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa e infecção de corrente sanguínea. Para mim, quando isso acontece, eu realmente não fico confortável. É o que eu digo para a minha equipe, né? Eu digo, enquanto eu sentir aquilo ali como se fosse meu, eu acho que eu estou trabalhando onde eu tenho que trabalhar. A partir do momento em que, para mim, aquilo ali não for significativo como um dano real, que eu também tenho essa parcela de responsabilidade. Então, se algum disso acontecer, eu não devo mais trabalhar em CCH. Mas, para mim, assim, eu tenho que me enxergar, né, naquela pessoa que está ali sofrendo esse tipo de dano, que eu acho que esse tipo de dano não deveria ocorrer. Perfeito. Como é que você percebe quando um dos seus indicadores começou a não refletir o que de fato está acontecendo? A gente sabe que tem uma mudança, muitas vezes, de escala de plantão, mudança de critério, Quando é que aqueles indicadores você levanta assim a dúvida de será que esse indicador está realmente refletindo a realidade para mim? Bom, existem duas situações, né? Ou a gente está trabalhando, eu vou trabalhar assim, ou a gente está trabalhando na zona de conforto, em um indicador que ele está sempre bom, e que aí eu não vou ter um plano de ação de melhoria, né? Então, às vezes é aquele indicador de conformidade, de higiene das mãos, de técnica de higiene das mãos, que eu recebo dos setores e que está sempre 98%, 100%. Então, assim, aquele indicador, por exemplo, que o setor me manda e que está 100%, 98%, 95%, eu fico desconfortável, né? Eu entendo que ali a auditoria não deve estar tão sensível assim, né? Porque, assim, você tem um indicador de conformidade de algum processo 100%, né? Realmente é mais complicado. Assim, a gente tem que ter a nossa avaliação crítica se realmente isso é uma verdade, né? Não que isso não possa existir, mas a gente sabe que somos seres humanos e seres humanos, né? A gente
falha, a gente quebra alguma barreira, né? Ou por estar cansado, ou por entender que aquilo ali não é importante, né? Então, assim, a gente precisa olhar também a literatura, né? Se em outros lugares a conformidade é 70%, 80%, como é que eu estou 95%, 98%, né? Então, ou o indicador que está muito bom, então esse indicador, para mim, ele não vai refletir uma realidade, eu preciso entender onde é que está o problema, né? Ou quando um indicador começa a piorar e, ao mesmo tempo, eu tenho, por exemplo, naquela unidade que eu sempre tive um evento de corrente sanguínea no mês ou não tinha nenhum, aí daqui a pouco eu começo 1, 2, 3 e o meu indicador de processo tá bom, nossa, o bundle tá 100% conforme, a higiene das mãos está 90% conforme. E como é que eu estou tendo infecção de corrente sanguínea ali? Né? Então, assim, se o resultado está ruim, né, algum problema ali com aqueles indicadores também está me mostrando que tem algo que eu preciso melhorar, né? Então, aquele indicador ali, aqueles indicadores de processo, eles começam a não refletir a realidade. Então, ou é porque ele está muito bom, ou é porque o resultado está ruim, apesar do indicador estar bom. E aí, professora, tem um indicador que eu acho bem interessante na prática quando a gente trabalha, que é o indicador da CCH e setor. Vou dar o exemplo de bundle. A CCH apresentou um indicador de bundle, de manutenção, de determinada infecção, de PAV, por exemplo. Aí tá lá da CCH 60%. Aí você vai olhar do setor, tá 95%. E aí você tem uma PAV. E aí entra na reunião que tá a ponta e tá o líder diretamente do setor. E aí tem aquela cobrança, né, do líder para o setor, da CCH para o líder e para o setor diz que está fazendo tudo certo. Como lidar essa saia justa que começa a ter os pequenos atritos naquele momento, por conta desse indicador, que tem divergência, né? Realmente é uma saia justa. E, assim, uma das coisas que eu aprendi muito na CCH também, ao longo do tempo, é a gente respeitar muito a hierarquia, né? Então, assim, eu não vou falar do setor X para o diretor, por exemplo, sem antes falar deste setor com o gestor desse setor. Então, eu nunca hierarquizo, né, um nível acima sem antes trabalhar com aquela gestão e sem antes instrumentalizar aquela gestão com o seu problema. Então, antes da gente chegar na saia justa, por exemplo, de uma apresentação, a gente já tem que ter levado isso para o gestor da unidade, para ele já estar preparado, né? Então, isso é importante, demonstra respeito ao trabalho daquele gestor. Ah, Milena, mas você não confia muito naquele gestor, aquele gestor não está muito sensível àquele indicador. Bom, aí você vai ter que trazer o problema para ele. Olha, por mais que você, de repente, não esteja entendendo isso aqui, mas isso aqui vai fazer um impacto X, e isso vai impactar né, na gestão final da unidade, da instituição. Então, assim, a gente tem que, de alguma maneira, sensibilizar o gestor para aquele problema. Então, muito antes de chegar na saia justa, né? E o ideal, hoje em dia, é que a gente esteja cada vez mais em tempo real com aquele indicador. Então, para isso também ajuda muito quando você tem uma CCH com um bom suporte de TI. Porque a gestão de indicador, na verdade, a gente usa muito a planilha do Excel hoje em dia ainda, né? Mas a gestão de indicador, o ideal é que a gente pudesse ter uma gestão em tempo real, né? Em que os dados que a gente imputasse já entrasse numa planilha, já me mostrasse num painel, porque você poderia ter aquela ação em tempo real. Ó, esse indicador aqui está ruim naquela semana, antes de fechar o mês, né? Então, assim, a gente, né, tem esse esforço ainda para fechar muito esse indicador manual, mas eu digo a você que o ideal é que a gente trabalhe isso o mais próximo possível daquele tempo em que ele está acontecendo, porque às vezes eu tive um problema na primeira quinzena que se refletiu no meu mês todo, né? Mas eu vou trabalhar com o gestor, no outro mês ele já não vai lembrar, né? Ou então, de repente, eu deixei o problema acontecer aí 2 semanas antes de tomar uma ação, né? Então, assim, eu acho que é importantíssimo, né, que a gente consiga captar essa saída dessa curva, né, o mais rápido possível,
para que a gente possa, para que aquele problema ali esteja fresco para todo mundo trabalhar, Sim. né? E a gente não escalonar o problema para uma gestão maior, né? Ou para uma publicidade numa reunião, por exemplo, sem estar muito alinhado com o gestor Justo. dali, né? Então a gente tem que fazer pontes. A gente não está ali para quebrar nada. A gente está ali para construir. Quando se fala em CCH, as pessoas pensam muito em antibiótico e isolamento, né? Mas tem um trabalho invisível. As pessoas, às vezes, nem se dão conta de que a CCH está atrelada a esse trabalho, como controle ambiental, gestão de resíduos, limpeza, obras. Qual é desses trabalhos invisíveis, entre aspas, que mais tira tempo, mais dá dor de cabeça, mais dá trabalho, mais requer a presença da CCIH? Bom, eu acho que dentro de um hospital, a limpeza ambiental ela é super importante. Ela vai perpassar todas as áreas, né? Então, estar junto com essa equipe, né? Instrumentalizar também essa equipe de indicadores de qualidade é importante. Então, assim, entender qual é a visão do cliente, né? Se tiver uma pesquisa de satisfação, como é que está essa pesquisa em relação à qualidade da limpeza, por exemplo, né? Quando você está entregando um leito, você fazer algumas auditorias de processo ali por instrumentos luminosos ou numéricos, né? Como, por exemplo, ATP. Então, assim, para você realmente trabalhar aquela equipe, para ele poder enxergar, né, a qualidade da sua entrega. Então, assim, não é que a CCH vá lá trabalhar com a equipe todo o seu processo. Não, assim, já existe uma padronização, né, do cuidado. O que a gente precisa é entender com essa gestão, né, desse processo, né, dessa equipe, né, como é que está seus treinamentos, como é que estão o seu cronograma de treinamentos, né? Como é que está o turnover da equipe, como é que está sendo a integração de novos colaboradores, né? Como é que a gente está trabalhando a visão do cliente, como é que a gente está trabalhando o giro de leitos, como é que a gente está trabalhando num indicador de qualidade, principalmente nas áreas mais críticas. Então, por exemplo, no hospital privado que eu trabalho, a gente tem TMO, a gente tem bloco cirúrgico, a gente tem UTI neonatal, né, que eu sei que na nossa, né, avaliação são os setores de maior risco. Então, nesses setores, a gente trabalha muito com ATP, né, para a gente mostrar realmente como é que está essa entrega, trabalhar melhorias, as superfícies mais tocadas, né? Então, o papel da higiene ambiental ela é fundamental, né, na multiresistência, né, na qualidade percebida, né, do cliente, que é importante, né? A gente quer chegar no hospital e quer, né, encontrar ele, né, assim, Total. né, com limpo. A gente quer entregar uma sala cirúrgica limpa, né? A gente quer que um paciente que saia de um leito de isolamento e que outro paciente que venha após não corra um risco adicional, né? Que a gente sabe que existe isso, se a entrega não for bem executada, né? Então, a gente está percebendo isso. E limpeza ambiental, a gente consegue trabalhar isso de muitas formas, né? Essa qualidade da entrega, porque até, por exemplo, nos casos novos de multiresistência, também vai ter aí o impacto da higiene ambiental, né? Então, a gente vai controlando os indicadores. Opa, nesse setor aqui eu estou vendo muito acineto. Gente, o que é que está acontecendo, né? Justo. Nesse setor aqui positivou um acineto num leito, no outro de lado, né? Então, a gente tem que estar sempre gerenciando isso. E para a gente gerenciar isso, a gente precisa ter, mais uma vez, né, indicadores em tempo real e, de preferência, o mais informatizados possíveis, que a gente não precise de input manual. Porque a gente sabe que quando a gente faz input manual de dados, existe sempre a possibilidade de errar, né? Então, mais uma vez, né, assim, a CCH precisa estar livre disso, né? Então, acho que essa é a parte burocrática da CCH que a gente vem mais trabalhando hoje em dia lá no nosso hospital para melhorar, que é essa
informatização, né, dos nossos processos, para que a gente possa ter tempo para executar nossas ações. Porque se a gente está o tempo todo tentando imputar dados, gerenciar dados, e cadê a ação, né? Sim. Então, a gente tem que ter, assim, esse input o mais automático possível, essa gestão de indicador o mais, né, em tempo real possível, para que a gente possa, o mais visível possível, o mais visceral possível, né? Que a gente olhe para o indicador e a gente já perceba, né, sem muitas análises, que ele está saindo. Então, tem que ter uma visão clara, né? A gente tem que ter essas ferramentas de TI para ajudar a gente. Eu fico brincando que na CCH você fica num serviço de... Tem hora que é engenharia, tem hora que é companhia de água e esgoto, tem hora que é quase um aterro sanitário de gestão de resíduo, e você tem que lidar com pessoas também. Você vai trabalhar com qualidade diretamente, lidar com conflitos e interesses. E aí, a professora falou uma coisa muito importante, que é a questão de a limpeza ambiental, que é um indicador difícil. Esse é o mais burocrático, que dá mais trabalho diariamente, ou não? Na verdade, depende da gestão, né? Então, às vezes, a gente percebe que há uma mudança de gestão, uma mudança de direcionamento. Então, na verdade, eu digo a você que nossa percepção diária é muito... como é que eu posso dizer? A gente está sempre mudando, né? Então, esse mês o meu problema foi com a higiene. Então, eu trabalhei um plano de ação ali. Aí, mês que vem, eu estou percebendo que o CME está frágil. Então, assim, a gente tem que estar tendo essa visão muito ampla, né? Do hospital como um todo, né? Então, como você mesmo falou, a gente não pode estar muito voltado para a área assistencial, única e exclusivamente, né? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando com essas outras áreas, né? As áreas de apoio também, as áreas operacionais, vamos dizer assim, para que, se houver alguma mudança de rotina, comunique a gente, né? E aí a gente vai ficar atento, né, a algum indicador que possa estar fora de curva. Então, assim, a gente precisa estabelecer essas parcerias, a gente precisa estabelecer quais são os gatilhos, né, para que aquele gestor, na sua prática diária, se ele for mudar alguma rotina, ele tem que conversar com a gente. Então, por exemplo, dando um exemplo, obras e reformas. A maioria dos meses pode não ser um problema para a gente, mas daqui a 2 meses vai ter uma reforma numa unidade muito crítica, então isso já passa a ser um problema. Então, assim, a gente tem que trabalhar com os setores operacionais, que muitas vezes são cargos administrativos, não são assistenciais, então às vezes eles não têm muito a noção de como aquilo ali impacta na assistência, né, para que o que é que para eles é importante e o que é que pode trazer algum risco, né? Então, muitas vezes a gente precisa da comunicação, Sim. mas a gente só vai ser comunicado se ele souber o que tem que comunicar, né? Então, assim, a gente tem que estar fazendo contratos de interação com essas equipes. E aí, mesmo que não aconteça essa comunicação, porque às vezes a gente sabe que é falho, aí a gente tem que estar observando nossos resultados todo mês. Bom, eu estou vendo aqui que eu tive um surto de acineto nesse setor tal. Bom, o que é que aconteceu? Né? Ou eu tive um surto alimentar aqui com esta equipe. O que é que aconteceu? Né? Então, ou então, a minha visita técnica naquele setor, a conformidade antes era 80, agora está 50. O que é que aconteceu? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre interagindo com as áreas operacionais e administrativas e trazendo sempre para eles em qual ponto de interseção a gente vai precisar se comunicar, né? Porque a gente não vai estar olhando tudo o tempo todo. Então, ou a gente vai ser comunicado por algo e tentar organizar com essa equipe alguma mudança, que é o melhor dos setores, é o melhor dos mundos, né? A gente trabalhar na prevenção. Ou a gente vai ver alguma coisa que está saindo do contexto e vai ver, opa,
Será que é aquele setor tal? Né? Então, isso também é algo que a gente precisa estar atento. Então, observar resultado e fazer interação com todas essas áreas. Sim. Se a senhora pudesse mostrar um dia da rotina de uma CCH para os profissionais do hospital, qual seria a atividade que seria, assim, chave de ouro para eles verem a CCH realizando? Olha, eu diria que são dois, né? Os bundles, que eu acho que do ponto de vista assistencial é o mais importante, né? Que, na verdade, muitas equipes de UTI não entendem a importância do bundle, né? Não enxergam esse instrumento como um grande instrumento de melhoria, né? Então, a gente trabalhar essa sensibilização, né, das equipes e as visitas técnicas, porque eu acho que as visitas técnicas elas são ainda menos vistas do que os bundles, né? Então, e a visita técnica ela consegue nos mostrar a probabilidade de um problema antes dele existir. Né? Então, visita técnica na nutrição, visita técnica no resíduo, visita técnica na higienização. Nessas grandes áreas operacionais, elas são muito importantes. Então, eu diria que esses dois instrumentos são as pernas da CCH. E no meio disso tudo, sempre trabalhando a higiene das mãos, né? Isso aí a gente não pode esquecer nunca. O maior calo, né? É. Se a gente for colocar, e um indicador extremamente simples que faz total diferença no resultado das IRAs. É verdade. Uma pergunta que pode ser até um pouco polêmica. CCH é para todo infectologista? Bom, acho que não. Né? Tem infectologista que ele é muito mais assistencial, né? Ele realmente prefere trabalhar com pessoas, né? Então, muitas vezes ele não vai ter essa visão do impacto. Por exemplo, eu particularmente, eu enxergo que eu melhoro a vida não só daquele meu paciente em si, mas de muitas pessoas. Então, eu costumo dizer com a minha equipe, né? Quantas vidas a gente vai salvar hoje? Então, assim, eu vejo esse meu trabalho como um trabalho de impacto muito maior do que o individual, né? Um impacto coletivo. Eu consigo enxergar isso. Na verdade, eu enxergo assim. Mas tem colegas que preferem, né, ter o corpo a corpo, trabalhar grandes áreas, né, HIV, hepatite, né, enfim, a área de pesquisa, né. Então, a CCH não é para todo infectologista, não, mas é porque, na verdade, não é por ser infecto, é pelo perfil mesmo da pessoa, né, do que quer, da sua visão. Como eu sempre gostei de dialogar, como eu sempre gostei, né, de ter uma visão ampla, né, do nosso trabalho, né? Então, é um setor que realmente eu continuo apaixonada há mais de 20 anos. A gente está pertinho de encerrar o episódio e a gente tem mais duas perguntas importantes. Eu vou fazer essa daqui, que pode ser também um pouco polêmica, mas eu acho que traz um pouco de angústia. Por exemplo, hoje que eu trabalho no contexto de infecção, no controle de infecção hospitalar, Clarinha também, eu não vou nem mencionar, mas tá no serviço privado, você tem indicadores mais sensíveis, mais de perto, você trabalha com dados da ANAP, e quando você está no SUS, você encontra alguns serviços que passam 12 meses sem PAV, 12 meses sem infecção de corrente sanguínea, e você percebe que é um indicador extremamente difícil de você verificar as variáveis, higiene das mãos, bandos, preparação de medicamentos, limpeza ambiental. Não bate um pouco de angústia verificar que existe uma subnotificação, principalmente dos serviços públicos? Na verdade, a gente precisa ser auditado, né, dos nossos dados. Então, no serviço privado, a gente recebe auditoria externa, né, para comprovar que realmente a gente notificou correto e até para trabalhar a gente alguma melhoria. De repente, eu posso não estar enxergando, né, algum problema laboratorial e uma auditoria vem e me ajuda, na verdade. Então, quando a gente fica
sem auditoria é igual eu receber um bundle de uma unidade 100% e confiar que aquilo ali é a realidade, né? Então, assim, eu preciso auditar aquele setor, né, para enxergar onde é que está o problema. Se é na sensibilização de quem está fazendo aquele bundle, por exemplo, ou se realmente é uma subnotificação, né, pretendida, né, pela equipe, para não mostrar um indicador ruim, né? Então, na verdade, eu acredito que a gente precise sim ser auditado como uma ferramenta de melhoria também. Eu adoro ser auditada. Eu acho que quando a gente recebe uma auditoria, a gente cresce, né? Assim, eu encaro sempre uma auditoria como um momento de troca, de aprendizado, de troca de experiência. Eu gostaria muito, né, que todos os indicadores que a gente encaminha para a Anvisa recebessem uma auditoria pelo menos 1 ou 2 vezes no ano, né? Assim como a gente recebe nos nossos hospitais privados. Então, na verdade, assim, a subnotificação é porque você está numa zona de conforto, né? Você não está entendendo o impacto daquilo ali, não só para o órgão que você vai notificar, no caso, né, para o Banco de Dados Nacional, que é importante, mas também para a sua instituição, porque se você está sempre ali com um indicador confortável e, na verdade, na beira-leito, isso não é o que está acontecendo. Então, como é que você vai trabalhar uma melhoria? Então, fica todo mundo cego, né? É como diz Alice, né? Quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, eu acho que a gente precisa... eu acho que a gente só vai melhorar do ponto de vista de notificação e né, minimizar a subnotificação no Brasil quando a gente receber auditorias, mesmo que seja online, né? Isso também hoje em dia acontece, né? A gente recebeu recentemente uma auditoria online e ela foi bem rigorosa, né? Então, no nosso hospital privado. Então, acho que assim, a gente precisa receber a auditoria do que a gente está encaminhando, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano, né? E a gente precisa trabalhar planos de ação, a gente precisa ser cobrado por isso, né? Por planos de ação, porque senão o ser humano vai ficar acomodado. E isso faz parte, né, da nossa, enfim, né, do nosso dia a dia, né? Se a gente não é cobrado, por exemplo, eu preciso comer bem. Para quê? Para envelhecer com saúde, né? Então, assim, a gente tem que ter um objetivo, Sim. né? Então, para a gente melhorar, a gente vai precisar ser auditado e a gente vai precisar ser cobrado de plano de ação. Enquanto isso não acontecer, infelizmente, a gente vai correr esse risco. As pessoas ou vão ser realmente, né, claras no que querem, né, no que querem fazer e ter, né, vamos dizer assim, as pessoas serem respeitadas, fazer o que é certo, o que é para fazer, ou então, de repente, vai trabalhar um indicador que, né, não tem muito sentido ali. Para quem está começando agora com o controle de infecção hospitalar, qual o conselho que a senhora daria? Eu diria que tenha calma, porque CCH, né, você trabalhar com prevenção de infecção é uma construção, né? Precisa de tempo. Não é só o conhecimento teórico que vai te tornar um bom controlador, né, de infecção, vamos dizer assim. Então, é tempo, é construção, né, é escuta diária, respeito, né, aos colegas com quem você vai trabalhar e bom senso, né? A gente todo dia, eu costumo dizer na CCH, todo dia a gente aprende uma coisa, porque todo dia alguém traz para você uma situação que você diz assim, eu não acredito, não acredito. Sempre tem alguma coisa nova, né? Ou então acontece um problema e você diz assim, caramba, o que é que a gente vai fazer? Aí a gente vai na literatura, a gente vê a experiência de outros serviços, né? Então, eu diria que calma para você entender que você vai passar por um caminho, né? Isso não é construído de um dia para a noite. E bom senso, né? Para você tomar as melhores decisões, escutando as pessoas, respeitando as pessoas. Se você não fizer isso, você não vai ter parceiros, né? E eu acho que hoje em dia ainda vou colocar mais uma provocação aí para os novos, né? E para mim também, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar com ferramentas de TI. Então, também se instrumentalizar nisso,
certo? Ou ter parceiros, ou buscar conhecimento nessa área, porque a CCIH do futuro, ela não vai ser a CCIH de hoje, né? Ela vai precisar, né, de máquinas mesmo para nos apoiar, de decisões, inteligência artificial nos apoiando, né? Não substituindo, mas sendo um parceiro a mais, vai ser um infectologista a mais no nosso serviço, né? Nos apoiando quando a gente não tiver, apoiando a equipe na noite, na madrugada, no final de semana, né? Enfim, eu acho que a gente vai ter que, a CCH do futuro vai precisar muito de ferramenta de TI. Muito. Eu fico brincando que é um diplomata com IA, você deve ser, a CCH. Exatamente, isso mesmo. Professora, chefe, muitíssimo obrigado. Quero deixar aqui aberto para você falar onde podemos encontrar o ouvinte que vai estar assistindo o episódio pelo YouTube, Spotify. Quais são suas redes sociais? Bom, obrigada, Jackson, pelo canal, né, pela abertura. Bom, eu trabalho na CCH do Hospital Português, né, do Real Hospital Português, né, para as pessoas que trabalham lá ou que têm alguma interação, podem me procurar na CCH, a gente recebe todo mundo com o maior prazer, né. Também trabalho como infectologista no Real Infecto, lá no Hospital Português, a gente, né, assim como um grande grupo de infectologistas, né, grandes amigos, parceiros, também a gente atende lá no Real Infecto. E, enfim, assim, eu acho que a gente se conhece muito, né? A gente tem uma grande relação aqui com a infectologia, né, de Recife, de Pernambuco, e também com o corpo clínico, né, do estado. Assim, a gente está sempre à disposição, né? Na época da pandemia também a gente trocou muitas ideias, né, muitas experiências, e a gente aprendeu que a gente é mais forte quando a gente está junto, né? A gente não consegue isoladamente crescer, né? Eu acho que nenhuma CCIH cresce isolada de outras. A gente só cresce quando a gente cresce juntas, né? E a gente só melhora quando a gente se comunica bem. Então, assim, eu acho que tá sempre de portas abertas, assim, aqui para vocês, né? Para quem queira tirar uma dúvida ou para quem queira, né, receber alguma assistência no hospital ou trabalhar, né? Então, eu acho que o caminho de me encontrar é só precisar, né? Então, eu estou sempre à disposição né, das pessoas que eu possa ajudar, né? Que eu possa impactar também positivamente sobre isso. E é isso, pessoal. Não esqueçam de seguir o Fala Infecto no Instagram, no Spotify, no YouTube. E até a próxima semana.